Minhas saudações, meu querido paroquiano, minha querida paroquiana, meu querido amigo, minha querida amiga que terá acesso a este vídeo. Hoje a igreja celebra o 18º domingo do tempo comum e nos traz, na sua liturgia, na liturgia da palavra, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Este evangelho está incluso numa grande seção que podemos chamá-la de a instrução acerca do reino dos céus, a instrução acerca do reino de Deus. E esta grande seção se divide em duas. A primeira seção compreendendo o capítulo 13, versículos de 1 a 52, quando nos apresenta a realidade do reino dos céus, a realidade do reino de Deus. E a segunda sessão, compreendendo o capítulo 13, do mesmo evangelho, do evangelho de Mateus, versículos de 53 até o capítulo 17, versículo 27, quando nos apresenta a resposta a esta realidade do reino dos céus, a resposta a esta realidade do reino de Deus. Vai nos mostrando a recusa ao reino de Deus dos nazarenos. Eles respondem negativamente, de Herodes, dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. E vai nos mostrando que Jesus decisivamente volta-se para o grupo dos seus discípulos. Volta-se para o pequeno grupo dos seus discípulos, volta-se para os seus seguidores. O povo começa a segui-lo, mas ele se volta para o seu pequeno grupo. Ele vai instruindo este grupo que pouco a pouco vai se apropriando da proposta de Jesus e vai, por conseguinte, aceitando o reino dos céus. Vai, por conseguinte, aceitando o reino de Deus. O texto de hoje, Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21, está incluso nesta segunda sessão. E ele se situa num contexto de refeição, num contexto de banquete. Por isso que eu convido a você a ler esse texto. Quando você ouvir essa pregação, quando você ouvir esta homilia, tome o texto e faça a leitura. Se você puder, faça isto antes. Mas se você não puder, já vai logo para o vídeo, faça depois. Com o intento mesmo de saborear esta palavra. Para os semitas, o banquete. Para os semitas, a refeição era este lugar de fraternidade. Era este lugar, e de certo continua sendo, mas estou tomando a palavra, de estabelecer laços familiares e de comunhão. Por isso que Jesus toma o banquete e apresenta como símbolo do reino dos céus. Porque lugar de fraternidade, porque lugar de igualdade, porque lugar de felicidade sem limites. Símbolo do reino de Deus, símbolo do reino dos céus. Saboreando o texto, e eu novamente vou reiterar, aproveite para lê-lo. Jesus vai para um lugar deserto e distante. Entra numa barca. E quando o povo tem a notícia de Jesus, quando sabe acerca de Jesus, vai ao seu encontro. A palavra diz, segue-o. Vai ao seu encontro, segue-o. E Jesus, quando desce da barca, se depara com este povo, e o texto diz, sentiu compaixão e curou os doentes. Jesus é aquele que sacia a fome de vida do povo.
Jesus é aquele que sacia a sua fome de vida. Jesus é aquele que sacia a minha fome de vida. E após saciar a fome de vida daquele povo, restabelecendo a sua saúde, ele vai além. Os discípulos chegaram até ele e disseram: é bom que dispensemos este povo. Já estava entardecendo, já estava no final da tarde. É bom que dispensemos este povo, para que ele possa se dirigir às aldeias e poder encontrar comida. Mas olha a resposta de Jesus. Este Jesus que sacia a vida do povo, restabelecendo a sua saúde, mas também restabelecendo, saciando a fome deste povo. A fome material, a fome de pão. Jesus disse para os seus discípulos: não, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Quando então se apresentou diante dos seus olhos, temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus os tomou. Diz o texto, olhou para os céus, abençoou-os, depois partiu, entregou aos seus discípulos, que distribuiu com o povo. E segundo o mesmo texto, que você vai ler em casa, que você vai ler ou antes deste vídeo, ou após este vídeo, mais de 5.000 homens foram saciados, sem contar as mulheres e crianças. E as sobras resultaram em 12 cestos. É bom lembrar que o texto é numa cultura patriarcal e andrológica. As mulheres e crianças não eram contados. É uma cultura não de iguais. É uma cultura onde o homem sobressaía da mulher. Mas numa contextualização é sempre bom que se diga: nós como cristãos pregamos uma cultura isonômica, pregamos uma cultura de iguais, pregamos uma cultura da reciprocidade. A palavra que melhor traduz, pregamos uma cultura da comunhão, do face a face. Pois bem, amados e amadas, nós dizíamos, esse texto está incluso nesta segunda grande sessão. Jesus vai instruindo os seus discípulos, com a recusa da comunidade judaica, com a recusa daqueles e daquelas que tinham também entendimento acerca da palavra. Com a recusa destes, Jesus começa a se voltar para os seus, para o seu pequeno grupo, e começa a instruí-los. Começa a instruí-los acerca do reino dos céus, porque dos seus corações vem uma adesão à sua proposta, dos seus corações vem uma adesão ao reino dos céus, dos seus corações vem uma adesão ao reino de Deus. Ele começa então a instruir. Num primeiro momento do processo pedagógico, ele chama a atenção dos discípulos acerca desta constatação: existe fome no mundo. Existem pessoas que passam fome no mundo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus chama a nossa atenção acerca da nossa responsabilidade para com a fome no mundo. Eu sou responsável pela fome no mundo. Você é responsável pela fome no mundo. A comunidade cristã é responsável pela fome no mundo. O ser humano é responsável pela fome no mundo. Dai-lhes vós mesmos de comer. O segundo momento
do processo pedagógico. Jesus está instruindo. Ele chama a atenção dos discípulos acerca da partilha. E até apresenta uma lista no Evangelho. Temos aqui 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Ele chama a nossa atenção acerca da partilha. Podermos partilhar com aquele que não tem. Podermos partilhar com aquele que vive uma necessidade de pão. E o terceiro momento deste processo pedagógico, porque Jesus vai instruindo os seus discípulos, ele vai instruindo o seu pequeno grupo para esta resposta decisiva acerca do reino dos céus, acerca do reino de Deus. É o próprio reconhecimento da partilha. Aquilo que temos é dom de Deus. É dom de Deus. Aquilo que eu possuo é dom de Deus. Reconhecer como dom de Deus. É dom dado por Deus. E Deus não é somente Pai meu. Deus é também Pai do meu irmão, da minha irmã, do meu próximo, do meu vizinho. Deus é Pai de todos. Se Deus é Pai de todos e aquilo que eu tenho é dom dado por Deus, eu devo colocar esse dom, esse bem a serviço do outro, a serviço da minha família, mas devo também extrapolar, colocar a serviço do meu semelhante, colocar a serviço daquele que necessita. Amados irmãos e amadas irmãs, quais as mensagens, numa atualização que podemos fazer deste Evangelho? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. 2 são as mensagens que nós podemos abstrair. A primeira mensagem, atualizando o texto: nós somos responsáveis pela fome do mundo. Paremos de culpar Deus. De vez em quando aparece alguém que diz assim: Deus é culpado pela fome no mundo. O Evangelho de hoje está na contramão. A responsabilidade de combate à fome do mundo é de cada ser humano. É de cada cristão. É nossa responsabilidade. Obviamente que existem outros tipos de males, mas eu gostaria de focar em 2 tipos de males. O mal moral, que é proveniente do mau uso da liberdade humana. Deus dotou o ser humano do livre arbítrio. Você tem o poder, você tem a capacidade de fazer suas escolhas. Deus não fez do ser humano uma marionete. Ele nos dotou de liberdade. Você tem a capacidade de fazer as suas escolhas. De repente alguém pode escolher pelo homicídio tirar a vida de alguém. Em regra geral, somente o autor da vida pode fazer isto. Somente Deus. E o segundo mal que eu gostaria de destacar, o mal existencial, a morte, as doenças. Quando nós viemos a este mundo, nós viemos suscetíveis a este mal. Nós viemos suscetíveis à morte. Nós viemos suscetíveis às doenças. E Deus não poderia ter feito diferente, porque se ele fizesse diferente, ele teria criado outros deuses. Se ele tivesse criado o ser humano imune a este mal, ele teria criado outros deuses e ele teria deixado de ser Deus. Percebam como a realidade é muito mais complexa. Não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus a fome do mundo. Não é culpa de Deus.
Se há algum culpado, a culpa é do próprio ser humano que não assume esta responsabilidade na perspectiva do evangelho de hoje, de contribuir para saciar a fome dos nossos semelhantes. E a segunda mensagem, o evangelho é um apelo à solidariedade. Nos convida à partilha, nos convida a ser solidários uns para com os outros, a ser solidário com aquele que necessita do pão, a ser solidário com aquele que passa determinado tipo de necessidade, porque pão aqui é polissêmico, possui múltiplos significados. E pensando nisto, porque eu gostaria que eu quero que este vídeo possa repercutir na sua vida, na minha vida, nos tornando cristãos não passivos, mas ativos, cristãos que arregaçam as mangas para ajudar uns aos outros. Pensando nisto, eu vou lançar uma proposta. Esse vídeo será colocado no meu Facebook, será colocado no meu Instagram, mas com o link. No Facebook você vai clicar lá no link e vai ter acesso ao meu canal no YouTube, Fé e Cidadania. Você irá se inscrever e vai dar o seu like. No Instagram vai ter acesso ao meu canal no YouTube, Fé e Cidadania. E você também vai se inscrever. Eu te convido. E deixar o seu like. Eu não sabia, mas agora tenho conhecimento. Conforme o número de visualizações, quando ultrapassa mais de 1000, porque o nosso último vídeo ultrapassou a mais de 5.000 visualizações, por cada 1000 visualização, o YouTube lhe dá uma percentagem, lhe ressarce. E eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal e tudo aquilo que puder ser angariado com essas visualizações, nós iremos ajudar o missionário Ronald Alves, lá da cidade de Aracati. É esse discípulo missionário de Jesus que eu tenho uma grande admiração. Ele recentemente derrubou a sua casa e agora está pedindo ajuda para construir uma casa nova. Eu gostaria muito de poder ajudar e quero também poder contar com você. Se você se inscrever e der o seu like, tudo aquilo que vier de contribuição do YouTube, nós iremos repassar para ele, para que ele possa construir a sua casa. Eu postei no meu Facebook o seu testemunho de vida. É um leigo que eu cultivo uma grande admiração. Eu pude acompanhá-lo durante um ano quando estava em Aracati. E se você, ceramista aqui da região do Vale do Jaguaribe, quiser também ajudá-lo, passe aqui na casa paroquial com tijolos e aí eu faço o encaminhamento para que esses tijolos possam também chegar até ele. Quero fazer isto por esse irmão leigo, Ronald Alves, lá da cidade de Aracati, lá da paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Quero fazer isso por ele. E quero que essa pregação se traduza nesse gesto de solidariedade. E ao fazer isto, você também estará sendo solidário para com o Padre. Porque nós queremos, a partir de setembro, usar esse canal para a transmissão das missas. A partir de setembro, nós queremos voltar com as nossas celebrações eucarísticas, nós queremos voltar a transmitir a missa. E nós queremos fazer uso deste canal. Traduzindo assim essa pregação, que nos convida à solidariedade. A fome no mundo é responsabilidade nossa. E na concepção cristã, Deus atua na história. Deus nos fala. Deus está sempre nos convidando a sermos solidários. São essas duas mensagens, tomando o Evangelho como pressuposto. O Evangelho de hoje, que eu gostaria de deixar para vocês. Que vocês possam ter, queridos paroquianos, queridos amigos, queridas amigas, que vocês possam ter uma semana maravilhosa, uma semana abençoada.
muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela solidariedade que virá de você em favor desse irmão e em favor também do padre, para que a gente possa transmitir as missas fazendo uso dessa ferramenta que é este canal no YouTube, Fé e Cidadania. Uma semana abençoada, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.